Bem-vindo ao programa Meta. No programa de hoje falaremos sobre redes sociais e sua influência na vida das pessoas. Vamos entender como as redes sociais estão mudando a forma de se fazer negócios. Vamos estudar o caso do Facebook, história que rendeu até um filme, ou será que foi apenas uma estratégia de marketing? Mas antes, vamos entender o conceito de redes sociais. Tenho certeza que você já ouviu falar disso. As mídias sociais podem ser o futuro. De que se trata? Este é o Mídias Sociais em Linguagem Simples. Vamos até Scoopville, uma cidade famosa pelo seu sorvete. Há mais de 20 anos, uma grande empresa produz sorvete de alta qualidade com uma fábrica na cidade. Alguns anos antes, a empresa pesquisou e descobriu que poderia maximizar os lucros, oferecendo 3 sabores: chocolate, baunilha e morango. Os moradores da cidade estavam contentes. Eles nunca pensaram que poderia ser diferente. Aí aconteceu algo em Scoopville. Uma nova invenção chegou à cidade. De repente, todos podiam fazer seu próprio sorvete por pouco dinheiro. Isso mudou tudo. Os Smith decidiram fazer sorvete de abacaxi. Os Jones fizeram sorvete com pecãs. Logo, em Scoopville eram produzidos todos os tipos imagináveis de sorvete a um custo muito baixo. Claro que alguns sorvetes tinham mais procura que outros, e não havia problema nisso. O sorvete de Pickles, da Sylvia, tinha poucos adeptos, mas muito fiéis. E estava tudo bem. Ela só precisava ganhar o suficiente para comprar ingredientes para o lote seguinte. O sorvete vermelho de Jarrett ficou tão famoso que ele criou sua própria sorveteria. Com o tempo, o conceito de sorvete foi mudando. Ele não vinha sempre de uma fábrica, também vinha de vizinhos e amigos. Tornou-se algo para dividir, algo para reunir as pessoas, algo para celebrar. A grande empresa de sorvete ainda fazia o melhor sorvete de baunilha, e para sua surpresa, a procura até aumentou. Mas eram os sabores originais e autênticos feitos pelos moradores que atraíam visitantes para Scoopville. Quando eles chegaram, porém, havia um problema. Havia sabores demais. Muitos visitantes se sentiam confusos. Eles tinham que encontrar as novidades e os sabores que interessavam a eles. Franklin teve uma ideia para o seu sorvete. Na frente da casa dele, ele colocou um mural e pediu aos consumidores que partilhassem suas impressões sobre o sorvete dele. Eles podiam usar palavras para descrevê-lo, estrelas para avaliá-lo e deixar mensagens para outras pessoas. Todos adoraram. Os visitantes podiam dizer sobre o sorvete e ver a opinião de pessoas como eles. Com o tempo, cada residente tinha o seu próprio mural. O mural da Sylvia mostrou que o sorvete de Pickles não agradava a todos, mas era muito original e interessante. O mural de Jarrett ficou cheio de comentários e avaliações positivas. Logo, certas coisas ficaram claras. Primeiro, o sorvete deles melhorou porque recebiam comentários diretamente dos consumidores. Segundo, comentários gratuitos de consumidores têm mais valor que publicidade cara. E terceiro, os murais criaram um modo dos consumidores acharem exatamente o que queriam. A combinação da nova tecnologia e novos modos de trabalhar com consumidores fez com que os moradores se sentissem uma comunidade única. Esse é o sorvete social, pelas pessoas, para as pessoas. Sorvete e mídias sociais têm muita coisa em comum. Hoje, todos podem criar seus próprios sabores graças a ferramentas gratuitas como blogs, podcasts e compartilhamento de vídeo. E temos novos meios para que as pessoas reais atuem fazendo comentários, organizando e promovendo. Quer você tenha uma empresa ou seja autônomo, com admiradores fiéis ou apenas alguém com ideias e opiniões, as mídias sociais significam novas oportunidades de criar e se comunicar com pessoas interessadas. Novas ferramentas chegam às cidades do mundo todo. Quando essa mudança chegar ao seu bairro, a escolha será sua. Que sabores você vai fazer? Aqui conosco no Portal HSM a presença de Kátia La Sálvia, que é consultora de comunicação digital e coordenadora de pós-graduação do Senac. Kátia, muito obrigada por participar da entrevista. Obrigada pelo convite.
O tema da nossa entrevista é o impacto das redes sociais na estratégia das empresas. Kátia, eu gostaria de começar te perguntando como você vê o uso das mídias sociais hoje em dia pelas empresas. Acho que a gente vive um momento bastante interessante no uso das mídias sociais pelas empresas, porque a gente já está num momento de evolução, né? Uma segunda fase de descoberta dessas mídias sociais. Por quê? Porque as empresas começaram usando mídia social para fazer relacionamento, simplesmente para ter uma cara nas mídias sociais, e elas começaram a perceber que, mais do que isso, elas podem usar isso como uma ferramenta estratégica. Então, mais do que você ir lá, dizer oi, tudo bem, conversar qualquer coisa, se aproximar desse seu cliente ou desse seu prospect, você pode fazer um trabalho de conhecer essa sua base de contatos de uma maneira muito mais profunda e mapear pontos de atenção em relação ao seu negócio, oportunidades de novos produtos, pesquisa de mercado sobre o que já está sendo feito, tanto da sua empresa como dos concorrentes, e projetos de inovação. Então a gente vive um momento que as empresas que já estão inseridas nessa comunicação em rede estão percebendo que, mais do que uma ação simplesmente de RP digital, elas têm nas mídias sociais um grande parceiro de estratégia de negócios, de business, de desenvolvimento de produtos e até de gestão. Você falou em inovação, muito se fala em inovação aberta. Eu gostaria de te pedir para explicar exatamente o que é a inovação aberta e como as empresas estão usando esta possibilidade. Esse conceito de inovação aberta, ele vem de um pilar que é assim, que basicamente vem acontecendo no mundo nos últimos 6, 7 anos, que é um pilar baseado em tecnologias novas, em mudanças de comportamento e em novas formações de valor econômico, né? Então você tem o que em termos de tecnologia? Tecnologias abertas, interativas, open source, que podem ser customizadas. Então isso abriu uma possibilidade de estrutura para que qualquer pessoa, uma aqui no Brasil, outra na Nova Zelândia, outra em algum país da África, consiga trabalhar em conjunto num projeto só, né? Então você tem um grande pilar que é a tecnologia. Você tem um segundo aspecto bastante importante, que é o aspecto comportamental. Cada vez mais as pessoas querem compartilhar conhecimento, querem agregar valor a produtos que já existem, querem customizar, personalizar. E um terceiro pilar bastante importante é que tem empresas descobrindo que é possível gerar valor econômico a partir disso, né? Então, nessa soma que é comportamental, tecnológica e de valoração econômica, surge esse conceito de inovação aberta ou de inovação compartilhada, que nada mais é do que você pegar os princípios da comunicação em rede, onde a comunicação deixou de ser bidirecional, só emissor-receptor, quer dizer, esse modelinho tradicional de comunicação, ele não existe mais. Hoje a comunicação, ela se dá num conjunto, ela se dá por nós, de pessoas que se ligam, se conversam, e isso pode ser feito para você, por exemplo, pesquisar um novo produto, que poderia ser um conceito de inovação aberta, para você fazer contatos com a sua base de clientes, para você investigar multiplicadores de opinião sobre um projeto ou um produto, né? Então, esse conceito da inovação aberta, baseado nesse pilar de tecnologia, de valoração econômica e de comportamento, ele dá para as empresas uma possibilidade de, digamos assim, terceirizar quase que para o mundo inteiro a pesquisa por novas soluções ou por novos produtos, né? Então, se a gente pegar como, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela faz isso bastante, né? E já fazia isso antes desses 6 anos que eu citei, mas só que com a tecnologia isso tornou muito mais fácil, né? Então, você, por exemplo, você é de uma indústria farmacêutica e precisa pesquisar um elemento químico ou um produto para a cura de alguma doença. Em vez de você contratar dentro da sua empresa e manter todo esse custo, né, tudo que isso acarreta, um doutor em Harvard em bioquímica, você lança no mercado, ou seja, em cooperativas que estudam bioquímica, olha, eu estou à procura de uma solução para isso, para aquilo. E as pessoas em várias partes do mundo podem colaborar. Então, do ponto de vista da empresa, é uma estratégia de inovação colaborativa, de inovação aberta. Do ponto de vista dos pesquisadores, muitas vezes você está dando condições de pessoas que estão absolutamente longe do seu mercado de também participar daquilo e, digamos assim, para a empresa, ela consegue remunerar essa pessoa que está trabalhando para ela se ela achar, né, a solução para o que ela procura. Então esse é o conceito que, por exemplo, a indústria de tecnologias usa faz bastante tempo, só que está chegando também a empresas, digamos, mais tradicionais, né, mas se baseia nessa possibilidade de comunicação em rede, né, voltada para um viés mais estratégico de pesquisa e desenvolvimento. Agora vamos fazer um breve intervalo e já voltamos.
No bloco anterior, conhecemos um pouco mais do conceito de redes sociais. Agora, vamos conhecer a história do Facebook. O pessoal tanto do YouTube como do Digg acreditam em uma teoria chamada sabedoria das multidões. Eles também estão cientes do fato de que nada nos agrada mais do que o som da nossa própria voz e a nossa própria imagem projetada numa tela. E no momento ninguém compreende melhor tudo isso do que este garoto, Mark Zuckerberg, de 22 anos, fundador de um borbulhante site de interconexão social, o Facebook. O motivo de você passar tanto tempo se comunicando com seus amigos, sabe, e com outras pessoas que você respeita é porque as opiniões deles e o que dizem significam muito para você. Então, o que tentamos fazer no Facebook foi mapear todos os relacionamentos que as pessoas têm. Há cerca de um ano, cruzei o país num voo com Arthur Sulzberger, o editor-chefe do New York Times, e com Mark Zuckerberg. Zuckerberg chegou 20 minutos atrasado para o jato do New York Times, imagine, vestindo um short de ginástica e de chinelos. Ouvir a ele e Sulzberger falar sobre um futuro da mídia foi como ouvir um marciano conversando com um bastão de beisebol. Terminado o voo, Sulzberger me perguntou o que eu achava de Zuckerberg. Eu disse que o achava esperto, mas jovem. Sulzberger respondeu, é esperto, mas muito jovem e muito sortudo. E disse que ele era só a novidade do mês. Um ano depois, o preço das ações e os lucros do New York Times estavam em queda livre e a empresa reconhecia que a sua estratégia na rede era uma confusão só. Enquanto isso, o Facebook estava cada vez mais popular, a caminho de se tornar uma empresa multibilionária de capital aberto e possivelmente até mesmo o próximo Google. Bom, sempre foi muito surpreendente, né? Quer dizer, só pelo fato de que continua a crescer a mais de 3% toda semana. Isso quer dizer, quando você chega a um índice de crescimento de mais de 200 mil usuários por dia, você pergunta, isso vai durar ou vai continuar a crescer? Pois cresce e consistentemente. O Facebook é um fenômeno genuíno, assim como seu rival na interconexão social, o MySpace, e assim como o YouTube. Um dia você nunca ouviu falar neles, e no dia seguinte estão por todo lado, em casa, no escritório, no laptop dos nossos filhos, e admitamos, no nosso também. E quando o assunto é interconexão social, a novidade é o Facebook, uma inovação fundada por Mark Zuckerberg, um ex-calouro de Harvard, hoje com 23 anos, e que no Vale do Silício é tido por todos como sendo do mesmo patamar do Netscape e do Google, uma inovação que tem o potencial para basicamente mudar a rede. Ele começou bem pequeno, montamos a primeira versão do produto em apenas uma semana e meia. Em 2 semanas, 2/3 dos alunos de Harvard estavam usando, e aí todos esses outros alunos de escolas em volta de Harvard começaram a nos mandar e-mail dizendo, olha, você pode abrir uma versão do Facebook na nossa escola? Nós expandimos rapidamente, o mais rápido que pudemos. E aí expandimos para todas as faculdades nos Estados Unidos, para todos os colégios e para muitas empresas, e fizemos de um jeito que todos pudessem se inscrever. E aí, desde então, ele cresceu de 10 milhões de usuários ativos para uns 50 milhões e continua a crescer, duplicando a cada 6 meses. Essa história pode parecer familiar, e de certo modo é. Rapaz cria software em dormitório da faculdade. O software faz sucesso e toma a rede de assalto. Rapaz se muda para o Vale do Silício e ele se une a especuladores. Rapaz acaba na capa da Fortune e ganha tanto dinheiro que você não consegue evitar e o odeia um pouco. Mas Mark Zuckerberg não é um típico rapaz do Vale. O que o diferencia é a totalmente ímpia e praticamente incompreensível escala de sua ambição. É o tipo de ambição que nos lembra de um jovem Bill Gates, que começou com a meta de pôr um PC em cada escrivaninha em todos os lares e escritórios no mundo, e todos rodando com software da Microsoft. Ou o pessoal da Google, cuja meta é organizar e tornar acessíveis todas as informações via Google. No caso de Zuckerberg, a sua maior ambição é criar um serviço que capture a totalidade da conectividade humana. Para criar, pode-se dizer, a máquina definitiva de relacionamentos. O que tentamos fazer no Facebook foi mapear todas as relações que as pessoas têm. E olha que existem bilhões delas no mundo todo. E aquilo que podemos chamar de agregado das relações das pessoas, nós chamamos de rede social. Rede social pode parecer mais um jargão do Vale do Silício, mas não é. Na verdade, é um conceito acadêmico, aquilo que é conhecido como análise de rede social. A ideia básica é que todos estamos unidos por uma rede de relações. Alguns dos elos são diretos e fortes e outros são tênues e fracos. Eu conheço você. Você conhece um cara chamado Fred. E o Fred, por acaso, conhece o Bono. Então, teoricamente, eu estou ligado ao Bono. É aquele lance dos 6 degraus de separação. Todos estão ligados a todos, por mais distante que seja. Agora, imagine um diagrama de todas essas conexões interpessoais. Essa é a rede social.
Então, quando Zuckerberg fala em mapear, englobar e replicar online toda a imensidão da rede social mundial, bem, era isso que eu queria dizer sobre ele ser extraordinariamente ambicioso. Contudo, as ambições de Zuckerberg não terminam com a rede social. Ele quer transformar o Facebook no Windows da rede, uma plataforma sobre a qual os criadores de software possam construir aplicativos para tornar o site mais útil e mais completo. E nesse ínterim, desenvolver um novo modelo de propaganda. O desenvolvimento da plataforma foi uma coisa que aconteceu muito rápido e nos primeiros 4 dias de seu lançamento, essa empresa, a iLike, já havia construído um aplicativo de música e tinha mais de 1 milhão de usuários. E coisas como essa são muito doidas, mas foi interessante ver a velocidade com que cresceu. Embora ainda esteja no início e os aplicativos atuais do Facebook não sejam muito úteis, o potencial dessa plataforma não pode ser subestimado. Esse é um dos principais motivos pelos quais a Microsoft não estava apenas disposta, mas também ansiosa por pagar 240 milhões de dólares por apenas 1,6% da empresa de Zuckerberg no ano passado. Mas se Zuckerberg vai se tornar o novo Bill Gates da rede, é claro que isso ainda não se sabe. Para começar, a sua nova plataforma de propaganda pode fracassar. Além disso, o MySpace não vai desistir sem lutar. Embora o Facebook esteja crescendo a um ritmo surpreendente, o MySpace ainda é maior. E DeWolf e Anderson, com o apoio de Murdoch, planejam enfrentar o Facebook de frente. Portanto, estamos para testemunhar o próximo grande auê da rede. Facebook contra MySpace. Os geeks do Vale contra os espertalhões de Hollywood. Mas mesmo com Rupert Murdoch espreitando nos bastidores, projetando o MySpace o melhor que pode, esse é o novo tipo de luta. Não é a mídia antiga contra a mídia nova, mas o novo contra o novo. 2 inovadores puro sangue da Web 2.0 lutando pela supremacia. Uma batalha na qual os bens criativos mais importantes somos todos nós, os amadores. Qual lado vai vencer? Talvez os dois, ou talvez nenhum. E agora no quadro Gestão Inteligente, vamos aprofundar o assunto redes sociais, conversando com Thiago Zack, administrador, pós-graduado em marketing, DJ e empresário da área de entretenimento. Thiago, como desmitificar o uso das redes sociais, da relação pessoal, do lazer, para uma plataforma de negócios de fato? Tirar esse mito, acredito ser, é saber como usar a rede social no negócio, Volney. Hoje você pode ver uma pessoa na rua, no restaurante, ali utilizando o celular e talvez ela esteja trabalhando. Eu acredito que os empresários não podem perder oportunidade de negócio e o ter profissionais habilitados a trabalhar com rede social dentro do próprio negócio. No setor de vendas, por exemplo, se você utilizar o telefone, você vai conseguir falar com uma pessoa. Pela rede social, talvez você esteja atendendo 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, eu acho que é aí que está onde você tem que medir e mensurar. Ter profissionais capacitados para trabalhar dentro da sua empresa com rede social é um grande negócio hoje em dia. Uma fanpage hoje do Facebook tem funcionado, tem dados que dizem que ela funciona muito melhor que o site da própria empresa. Então eu vejo que aí que está a oportunidade de negócio, em saber trabalhar com a rede social. Thiago, você acredita que as redes sociais podem trazer, de fato, resultados para as empresas? Eu não só acredito, como os dados e as estatísticas demonstram isso. Existem algumas empresas hoje que fazem o seu trabalho quase que 100% pela rede social. Eu sou sócio e participo da estratégia de uma delas, onde a gente consegue promover eventos e juntar milhares de pessoas usando só a rede social. Claro que da forma correta, com um conteúdo adequado, onde instigue o envolvimento dessas pessoas, com que façam que elas prestem atenção no conteúdo e se envolvam com esse conteúdo. Observa-se que grandes marcas estão aderindo muito na rede social, muito no Facebook, agora no Instagram, fazendo propaganda e entrando na intimidade da pessoa. A intimidade que eu falo é na velocidade da informação, porque a internet ela te joga a informação no ato, na hora, em tempo real. E as empresas têm optado por isso, até pelas estatísticas e dados que as plataformas permitem, onde você vai lá e visualiza realmente quantas pessoas viram seu anúncio e qual é o resultado efetivo que ele está trazendo para o teu produto. Thiago, você é um multiprofissional.
Em alguns momentos você atua de forma mais operacional, outros momentos de forma mais estratégica, mais empresarial. Como que você, dentro desse contexto, lança a mão e utiliza as redes sociais no seu dia a dia? No meu caso, eu procuro sempre estar me antecipando, porque a internet ela é muito rápida, tudo muda muito rápido. Atualmente eu gosto muito do Snapchat, é o que mais tenho usado, que é uma rede social em vídeo. Como a gente já tinha comentado um tempo atrás contigo, que 2016 vai ser a era do vídeo, que a comunicação vai ser toda em vídeo. O Snapchat, você se comunica com as pessoas em vídeo de 10 segundos, onde a outra pessoa visualiza e depois se apaga. Muitas empresas e muitos profissionais já estão trabalhando com o Snapchat. O Instagram, eu gosto de relatar mais momentos da minha vida pessoal, de viagens, do que eu estou fazendo no dia a dia. E o Facebook é uma plataforma mais ampla. O meu perfil eu utilizo mais para falar com amigos mesmo, e tenho me dedicado mais à fanpage, mais à página, que é onde, com um investimento certo e com um investimento adequado, a gente está conseguindo um resultado bem efetivo e bem bacana em relação a conseguir mais fãs, mais likes e utilizando o Facebook para direcionar as pessoas para as outras redes sociais, que eu acho que é o caminho do futuro. Vonei, não posso deixar de frisar do WhatsApp, que uns consideram uma rede social, outros não, mas na nossa empresa a gente chegou a setorizar em grupos. Cada setor da empresa tem um grupo do WhatsApp, onde as informações são resolvidas com muita agilidade, de forma sem custo, digamos assim, porque ele só precisa da rede da internet. Então eu acho isso muito bacana e de uma utilidade efetiva, digamos assim. Rede social se resume em saber usar. Acabamos de conversar com Thiago Zack, que nos brindou com seu conhecimento e expertise em redes sociais. Acredito, Thiago, que isso vai ajudar a elucidar e tirar muitas vezes o preconceito da utilização das redes sociais e fazer com que as pessoas tenham um melhor proveito disso. Muito obrigado. Faremos um breve intervalo e já voltamos. No bloco anterior conhecemos um pouco mais sobre redes sociais e agora vamos ver o que podemos aprender com o Facebook. A grande sacada de Zuckerberg foi entender que precisamos mergulhar e entender os hábitos das pessoas. A partir do momento que você entende que as pessoas necessitam relacionar-se, você abre uma oportunidade de negócios. Até porque o ser humano, ele é um ser gregário. E o que é ser um ser gregário? Ser gregário é uma criatura que necessita, para sobreviver, de relacionamentos. Um bom exemplo disso é o filme do Náufrago, onde o ator do filme emula um ser humano com uma bola, o Sr. Wilson, quem não lembra dessa história, né? Então, é importante entendermos que para podermos sobreviver felizes, necessitamos ter alguém com quem dividir nossos anseios, nossas vontades, nossas derrotas, nossos desafios, enfim, nossa vida. Há um erro de interpretação quando o assunto é redes sociais e sua utilização de forma corporativa ou para fazer negócios, né? Normalmente as pessoas imaginam que apenas o simples fato de você postar fotos, compartilhar links, fazer comentários é a finalidade das redes sociais. Isso, na verdade, é apenas a ponta do iceberg. Quando a gente fala em redes sociais de forma corporativa, nós temos que pensar numa estratégia chamada uso de redes neurais. O que é rede neural? Falando de tecnologia da informação, né? É linkar o assunto relevante sempre, né? Informação relevante com quem tem interesse por esse assunto.
Então, quando você vai tratar de estratégias corporativas, do uso de redes sociais para agregar valor, vender ou expor determinados produtos, você tem que gerar informações relevantes, os posts, os links, eles não podem ser tratados como utilizamos normalmente para fins pessoais. Esse é um erro grave que as empresas muitas vezes cometem por não tratar esse assunto com o devido profissionalismo. Hoje existem inclusive aplicativos focados, né, em identificar perfis de consumidores e através desses perfis fazer buscas, fazer filtros, fazer o funil de vendas reverso até, para que os seus conteúdos, os seus produtos, os seus serviços cheguem de uma forma direcionada para o público-alvo específico e aí sim você tratar isso com a devida relevância, tratar imagens, tratar textos, tratar assuntos de uma forma corporativa. Muitas vezes isso requer até o uso de profissionais ligados a essa área. Hoje existem empresas, muitas delas ligadas à área de propaganda e publicidade, focadas em desenvolver esse tipo de trabalho para que de fato gere resultado que se almeja. Hoje, em vez da sugestão de um livro, eu vou indicar um filme que exemplifica muito o que falamos no programa, A Rede Social, que é, na verdade, a história do próprio Zuckerberg e a criação do Facebook. Por surpresa, vocês vão encontrar dentro desse filme um brasileiro, que também fez parte dessa história tão intrigante. Então, aguardo você no próximo programa. Tchau, tchau.